Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando toda semana lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado de todas essas revistas. Nós estamos gravando tanto vídeo aula como também dinâmica, viu? E fique tranquilo que a dinâmica dessa aula está sensacional. Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar a paz do Senhor toda especial. Mas hoje nós estamos aqui com vídeo aula com relação à lição dos pré-adolescentes, que traz por título Dons Espirituais. O que significa? Você sabe o que significa dom? E dons espirituais, será que todo mundo tem? É para todo mundo? Ou Deus escolhe as pessoas? Pode ficar tranquilo que nós vamos tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula. O texto principal, o comentarista colocou o seguinte: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. É o conselho de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Ou seja, a igreja precisa desejar, precisa querer, precisa buscar os dons espirituais para que a mesma possa crescer e se desenvolver. Nunca os dons espirituais tem que ser para se promover. Tudo tem que ser feito para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os dons espirituais estão sendo utilizados para benefícios próprios, tenha certeza que a fonte vai secar, viu? Devemos vigiar cada vez mais, porque Deus dotou a igreja com dons espirituais, mas os dons têm que ter sempre o foco, o intuito que haja crescimento da igreja e nunca para benefícios próprios. Vamos ficar atentos com relação a isso, viu, pré-adolescentes? Vamos para os objetivos. Você sabe muito bem que objetivo é aquilo que você deve alcançar após ter ministrado a sua aula, tá bom? São 3 objetivos para essa revista. Vamos lá. Primeiro objetivo, explicar que necessitamos do batismo para receber os dons espirituais. Segundo objetivo, ensinar sobre a distribuição dos dons e sua atualidade. Terceiro objetivo, enfatizar que o propósito dos dons é para servir a igreja e não benefícios próprios, viu? Se prepare porque o alimento está forte em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Se você tiver tempo, eu recomendo a leitura, até porque os alunos precisam adquirir conhecimento da palavra do Senhor cada vez mais, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que a dinâmica está sensacional e nós vamos estar abordando exatamente isso, os dons espirituais, que é uma necessidade da igreja, mas nós precisamos buscar, tá bom? Vamos agora para conhecendo mais de Deus. A lição desta semana tem como assunto central os dons espirituais. Assim como o chamado ministerial, os dons espirituais são distribuídos à igreja de acordo com a vontade de Deus e com a necessidade da sua obra. Ou seja, quem distribui os dons é Deus, de acordo com a sua vontade e a necessidade. Os dons espirituais serão distribuídos na igreja de acordo com o que a igreja está necessitando, de acordo com como Deus quer. Até porque quem direciona a igreja, quem trabalha na igreja, quem fala na igreja, é o Espírito Santo de Deus. E ele sabe muito bem como agir no meio da igreja. O nosso papel, o nosso dever é orar e buscar. Mas Deus faz tudo segundo a sua vontade e no seu tempo também. Vamos ver agora os tópicos que estaremos estudando, tá bom? No tópico 1, antes dos dons vem o batismo. Item 1, os dons vieram do céu. Item 2, revestidos de poder. Se prepare aí, porque nós vamos aprender muito acerca dos dons espirituais. O item 1, antes dos dons tem o batismo. Veja só. A Bíblia relata que no dia de Pentecostes, a segunda maior festa dos hebreus, isto com relação à cultura judaica, havia em Jerusalém pessoas de muitas nações reunidas no mesmo lugar. De repente, o Espírito Santo veio do céu no momento que os discípulos estavam reunidos e os batizou com fogo. Eles ficaram cheios de poder e começaram a falar em outras línguas segundo a vontade do Espírito Santo. Dessa forma, foram revestidos de poder do alto e capacitados para continuar a missão que Jesus começou. Tanto que eles deveriam anunciar a mensagem da salvação. Atos capítulo 1, versículo 8. A partir do batismo do Espírito Santo e com fogo, os crentes receberam dons espirituais. Ou seja, o primeiro dom que você precisa receber para que outros também sejam distribuídos é o dom do batismo do Espírito Santo, é falar em novas línguas. Preste atenção.
Antes de você receber qualquer outro dom, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Pastor, como saber se eu fui batizado no Espírito ou não? Eu já chorei, eu já senti a presença de Deus, eu já dei meus pulos. A grande evidência para saber se você foi ou não batizado no Espírito Santo é em falar em novas línguas. É falar as chamadas línguas estranhas. Porque isso é evidência do batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, mas não foram batizados no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é outra. Por que isso, pastor? Porque a evidência do batismo é falar em outras línguas. Logo, após você ser batizado e assim falar em outras línguas, você também pode receber outros dons. Em outras palavras, não adianta você estar orando para receber dons espirituais se você ainda não é batizado. Primeiro precisa buscar o batismo no Espírito Santo para só depois pedir outros dons, tá bom? Abra o olho pré-adolescente para que vocês possam aprender a palavra do Senhor conforme a vontade de Deus. O tópico 2, os dons vieram do céu. Tiago afirmou, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do alto, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Tiago capítulo 1, versículo 17. Os dons são recursos enviados por Deus para a edificação e fortalecimento da igreja. Os cristãos necessitam do batismo no Espírito Santo para ter condições de pregar o Evangelho. Devemos nos perguntar o que fazemos com os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Temos usado ou estamos escondendo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ou seja, irmãos, nós precisamos buscar conhecimento da parte do Senhor. Nós precisamos entender que os dons são dados por Deus a partir do momento que nós viemos buscar e de acordo com a necessidade da igreja. Ninguém, irmãos, recebe dom do homem nenhum. Os nossos dons vêm do céu. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá essa autoridade para que nós venhamos pregar o Evangelho com toda autoridade. Os dons espirituais servem, irmãos, para mostrar que a igreja é diferente, que a igreja está revestida do poder, mas não do poder humano, não de palavras persuasivas humanas, mas sim espiritual e do alto. Logo, os dons vieram do céu. É por isso, irmão, que nós não somos cidadãos aqui dessa terra. Nós somos cidadãos do céu, em nome de Jesus. O item B agora, tá bom? Revestidos de poder. Sem os dons do Espírito, a igreja não teria condições de falar do amor de Deus. Assim como o soldado romano precisava vestir sua armadura antes de ir à batalha, igualmente somos revestidos do poder pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17. O batismo no Espírito Santo é entendido como revestimento para anunciar o nome de Jesus a outras pessoas. Quem recebe o dom divino é capacitado para fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo é quem nos capacita com os dons espirituais. Assim, nos sentimos confiantes para realizar a obra em favor do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11. O Senhor Jesus declarou que nos escolheu de acordo com a sua vontade. João capítulo 15, versículo 16. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos ser revestidos de poder, porque a igreja precisa estar revestida. A igreja de Cristo recebe ataque constantemente. E só com esse revestimento de poder, só com essa proteção, é que nós conseguimos vencer o inimigo. O inimigo se utiliza de setas, de ferramentas para destruir a igreja. Sempre vamos ter pelejas, sempre vamos ter dificuldade. Os inimigos vão nos jogar flechas cada vez mais para que possa nos atingir, para que possa destruir a nossa vida. Por isso nós devemos ter uma vida consagrada, viver em oração e consagração, para que assim as bênçãos do Senhor recaiam sobre a nossa vida e a proteção de Deus. Cada vez mais, irmãos, nós estamos revestidos com o batismo do Espírito Santo, com os dons espirituais, nós estamos fortes na presença de Deus. E todas as vezes que nós estivermos fortes, Satanás vai tentar, mas vai cair. Agora, quando o crente não vigia, o crente não ora, o crente não busca, o crente não toma cuidado com a circunstância, ele acaba sendo influenciado pelo mal, influenciado pelas coisas do mundo e acaba pecando contra o Senhor. Logo, as pessoas que andam na prática do pecado, essas pessoas não serão revestidas de poder. Deus pode até derramar o poder, mas não fica, porque a prática do pecado afasta Deus dessa pessoa. Por isso, a igreja precisa se revestir de poder para fazer assim a vontade do Senhor cada vez mais. Vamos agora para o tópico 2, que está sensacional, viu? A distribuição dos dons. Sobre a distribuição e item B, dons para a frutificação do reino. Se preparei porque o alimento é forte em nome de Jesus.
Antes de falarmos sobre a distribuição dos dons, que é o item 2, quero lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos fornecendo para os membros todo o material necessário para você ministrar a sua aula. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver quais são os materiais que nós estamos enviando para os membros, tá bom? Ser membro é ser parceiro. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Assista agora o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Mas, pastor, são muitos materiais, verdade, viu? Slide, videochamada, despertador, a dinâmica por vídeo, a dinâmica por escrito, ideias para encerramento e mestre, ideias de início. Tudo que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos fornecendo. Artigos, gráficos, resumo da lição, tudo para facilitar a sua vida, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? E veja que crente gosta de Coca-Cola, viu? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Se você quiser, entra no nosso grupo de informações. Quando você entrar, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vou deixar aqui para facilitar a sua vida o meu WhatsApp. Quem quiser, entra em contato que eu vou lhe fornecer os materiais, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte em nome de Jesus. Vamos agora para o item 2, a distribuição dos dons, viu? Presta bem atenção. Os dons foram prometidos ainda no Antigo Testamento, por intermédio do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. E confirmados por Jesus na Nova Aliança. João capítulo 14, versículo 16. Trata-se então da ação do Espírito Santo na igreja, com o propósito de que os crentes sirvam uns aos outros em amor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Os dons foram instituídos com a finalidade de promover a edificação da fé do crente e a realização da vontade de Deus. Logo, irmãos, os dons espirituais servem para que a igreja seja edificada e ela possa crescer também na graça e no conhecimento. Por isso que Cristo Jesus sabe muito bem qual é a necessidade da igreja e estará atendendo segundo a vontade dele e o querer dele. Mas cabe a nós buscarmos constantemente a vontade do Senhor. Vamos igual para a letra A, sobre a distribuição. O item A, sobre a distribuição. O Espírito de Deus distribui dádivas espirituais à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Estão registrados os 9 dons espirituais: mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, dom da fé, poder de cura, dom de operar milagres, dom de anunciar a mensagem divina, dom da capacidade de diferenciar o que vem do Espírito Santo ou não, dom de falar em línguas estranhas, dom de interpretar as línguas estranhas. Dessa forma, o Espírito repartiu os dons, promovendo a harmonia perfeita na igreja. Ou seja, Paulo aqui descreve cerca de 13 dons que existia dentro da igreja de Coríntios, que precisa também estar dentro da nossa igreja, mas essa distribuição é feita segundo a vontade do Senhor. Mas como eu digo, repito, nós precisamos estar buscando, a igreja de Cristo precisa estar buscando para que possa ter os dons, até porque os dons é para a edificação da igreja, para crescimento da igreja, para que a igreja possa perceber se é Deus que está operando, ou é Deus que está operando, para que a igreja possa saber qual a boa e perfeita vontade do Senhor. Então os dons espirituais vêm para deixar claro qual é a vontade de Deus em nossa vida e também deixar a igreja vigilante com relação aos ataques do inimigo. Então dons espirituais são ferramentas para destruir as artimanhas do inimigo e a igreja precisa estar fortalecida e cheia de dons espirituais. Eu quero saber o seguinte: como está a sua igreja? Será que Jesus ainda batiza o Espírito Santo nela? Ou nunca mais ninguém foi batizado no Espírito Santo? Se não foi, a igreja precisa buscar. Nós não podemos nos acostumar com a frieza não, viu? A igreja nasceu no fogo, vai crescer no fogo e vai subir no fogo em nome de Jesus. Mas o fogo espiritual de alegria, de gozo, de estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, irmãos, essa distribuição, esses 9 dons, é feita segundo a vontade do Senhor, mas nós precisamos estar buscando constantemente. Vamos para a letra B, tá bom? Dons para a frutificação do reino. Quando temos comunhão com o Espírito, os dons são para a realização de algo produtivo.
Os dons espirituais aparecem de acordo à soberania e vontade do próprio Espírito, segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Assim, podemos honrar a Deus ajudando nas necessidades da igreja e dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 e 6. Como servos de Deus, nós não podemos deixar de comunicar com o Evangelho a todos que estão perto de nós, ao nosso próximo, de outros lugares também, até porque nós devemos pregar o Evangelho até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Enquanto estivermos cumprindo com a missão, é importante entender que nós não podemos esconder os dons que recebemos de Deus, porque isso vai edificar a igreja. Ninguém que recebe dons espirituais deve se esconder, muito pelo contrário, deve exercer seu ministério. Agora precisa ter sabedoria, irmãos. Muitas das pessoas, irmãos, são até usadas por Deus, mas não têm sabedoria. Muitas pessoas, Deus tem distribuído dons espirituais, mas por falta de sabedoria tem perdido. Mas a igreja também, irmãos, só o sangue de Jesus. Quando tem crente, irmãos, que quando vê Deus usando uma pessoa, fica com inveja, fica também até exaltando demais essa pessoa. E acaba essa pessoa que está sendo usada por Deus se envaidecendo, se exaltando. E isso não pode acontecer. Deveria ser algo muito normal, irmãos. Nós precisamos repreender este mal que está dentro do nosso meio. Quando Deus estiver usando alguém, é a vontade do Senhor. Não quer dizer também que essa pessoa é melhor do que o outro, não. Porque ser usado por Deus não garante a salvação de ninguém. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Tem pessoas que pensam que porque aquela pessoa está sendo usada, Deus está aprovando aquelas pessoas. Você sabe, irmão, que tem muitos pregadores famosos aí, que pregam a palavra, a igreja sente o poder de Deus tremenda, mas no entanto o pregador não vai morar no céu. Por quê? Porque anda na prática do pecado. Ah, pastor, mas por que Deus usa? Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que quer e onde quer. Isso não significa que Deus está concordando com as ações. Uma coisa eu tenho certeza, mas cedo ou mais tarde Ele vai cobrar dessas pessoas que têm os dons e, no entanto, utiliza de forma errada, utiliza para o seu bel prazer. Essas pessoas terão suas consequências. Vamos vigiar para que isso também não aconteça em nossas vidas. Vamos agora para o tópico 3, tá bom? Quais são os meus dons? Boa esta pergunta. Deixa aqui nos comentários. Deus te usa em quê? Qual dom que Deus te deu? Você já identificou? Você já percebeu? Ou ainda está em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? No item A, Deus no controle. No item B, direcionamento. Tudo isso, irmãos, é feito segundo a vontade do Senhor. Quando nós nos colocamos na direção de Deus, Deus vai estar nos guardando, nos livrando e direcionando quais são os nossos passos, tá bom? Quais são os meus dons? Deixa aqui nos comentários a resposta dessa pergunta, tá bom? Mas vamos lá. A Bíblia nos ensina a buscar os dons espirituais em oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Os dons que recebemos, seja de ministério ou espirituais, dependem da ação direta do Espírito Santo. Em muitas ocasiões, os dons se manifestam de acordo com a necessidade da igreja. Por exemplo, se há doente, Deus pode assim efetuar a cura através da oração de alguém que possui o dom de cura. Se há algo impossível de acontecer, Deus pode usar a pessoa que possui o dom da fé para realizar milagres extraordinários. O apóstolo Paulo e Tiago também afirmaram: para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outro dá o poder de cura. Ou seja, existe diferenças de dons. A um Deus pode dar um e a outro Deus vai capacitar de outra forma. Porque a igreja precisa ter todos os dons. Já pensou, irmão, se todo mundo tivesse os mesmos dons, faltaria milagres. Por isso que a igreja é completa de bênção. E Deus sabe usar cada um segundo a vontade dele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. No item A, Deus no controle. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Ele pode curar uma pessoa, mas também pode usar os talentos dos médicos. Isso não significa que devemos perder a confiança no Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Como o Espírito divide os dons, da mesma forma, Ele nos dá a capacidade de ministrar cada dom de acordo com a necessidade da igreja. Percebemos que tudo é de acordo com a necessidade da igreja. Deus sabe muito bem o que a igreja necessita e, no entanto, Ele dará segundo a vontade dele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A igreja segue a palavra de Deus, crendo que, havendo necessidade de milagres, o auxílio em nome do Senhor, os dons entrarão em ação. Ou seja, só haverá manifestações dos dons de acordo com o que a igreja estiver precisando. De acordo com a necessidade da igreja, é que Jesus Cristo vai estar usando os seus servos. Dê para você entender como Deus usa segundo a vontade dele, porque tudo está sob o seu controle. Deus sabe muito bem qual a necessidade. Muitas das vezes, Deus não vai fazer como nós queremos, a hora que nós queremos e como nós queremos. Mas se a igreja estiver precisando e haver pessoas com disposição para
para buscar, tenha certeza que o milagre vai estar acontecendo. Marcos capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 18. Dê para você pegar? Não vou perguntar o seguinte agora a você, viu? Você já está inscrito no canal? Não acredito, você não se inscreveu no canal ainda. Você nem like deixou, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like, que é muito importante, tá bom? E se você quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba nosso suporte, viu? Que é sensacional. Vou deixar aqui passando meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, tá bom? Ser membro do canal é ser parceiro, recebe nosso subsídio, mas no entanto nos ajuda com valor por mês. Mas fica despreocupado, é praticamente a Coca-Cola, viu? Vamos dar seguimento aqui agora para a letra B, direcionamento segundo a vontade do Senhor. O item B, direcionamento. Para que o Espírito nos oriente no uso dos dons, precisamos experimentar todas as possibilidades possíveis. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar mensagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O crente deve identificar qual é a sua função do corpo de Cristo e como administrar os dons para nos ajudar no crescimento e fortalecimento da igreja. Logo, irmãos, nós devemos sempre estar socorrendo as pessoas que necessitam de acordo com o nosso dom. Afinal de contas, como já foi dito anteriormente, os dons espirituais são para servir ao próximo. Logo, os dons espirituais não é para servir a própria pessoa, mas sim servir a igreja, as pessoas que necessitam. E esse direcionamento quem faz é Deus, irmãos. Por isso, irmãos, que nós devemos buscar o Senhor constantemente para saber qual a vontade dele. Porque Deus me deu esse dom? O que Deus quer que eu faça? Onde vou administrar? Onde vou pregar? Onde Deus vai estar me usando? Tudo isso é segundo a vontade dele, irmãos. Porque ele vai usar você quando ele quiser, na hora que você quiser. Até porque nós somos servos e ele é Senhor. Nós estamos aqui para obedecer e não mandarmos em Deus. Tem pessoas, irmãos, que querem mandar a Deus. Deus não se agrada com isso não, viu? Abra o olho, pré-adolescente. Vamos agora para a nossa conclusão, tá bom? Deus distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Portanto, se coloque diante de Deus e ore para que Ele mostre quais são os dons que você tem e como você deve administrar. Peça sabedoria a Deus. E o mais importante, peça a Deus graça para ser obediente e praticante da palavra de Deus. Muitas pessoas já foram usadas por Deus, mas no entanto pecaram. No entanto não souberam administrar o seu dom. E tudo aquilo que nós não sabemos administrar, nós perdemos. Assim também acontece na vida de muitas pessoas. Não vigiaram, aceitaram a proposta do inimigo e acabaram se afastando de Deus e perdendo assim os seus dons. Mas nesse momento você está aprendendo que deve tomar cuidado com seus dons. Tem que saber administrar, senão você pode perder aquilo que Deus te deu, tá bom? Vou encerrando, pedindo que Deus possa cada vez mais se revelar a você e que nós possamos fazer a vontade de Deus constantemente em nossa vida. Mas que Deus esteja lhe abençoando e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.